Bom dia, senhores acadêmicos, universitários, amantes das ciências jurídicas, simpatizantes. Retomando a nossa discussão sobre o artigo 6º do Código Civil, que trata da extinção da pessoa natural, analisando as formas de formalizar, registrar o evento morte, nós temos uma delas que suscita maior dúvida e complexidade, que é a busca da declaração judicial da morte presumida, que poderá ser antecedida por um processo de declaração de ausência e, em outras circunstâncias, não. Por exemplo, se tivermos um fato em que a pessoa ausente já tinha mais de 80 anos e as últimas notícias que se tem dela remontam mais de 5 anos, dispensa-se esse processo de declaração de ausência. Em outras circunstâncias, se a pessoa estava no estado grave ou terminal de saúde por uma doença sem recuperação, atestado por médicos, também independe desse processo de declaração de ausência. Mas em outras circunstâncias, não se sabe se o ausente se ausentou do seu lar de forma premeditada ou não, ou se ele estava num estado de saúde grave ou até se já faleceu. E por isso, na maioria das circunstâncias, esta busca da morte presumida é antecedida por um processo de declaração de ausência que poderá, apesar do seu caráter resolutório, demandar até 21 anos. Um ano na curadoria dos ausentes, 10 anos na sucessão provisória e mais 10 anos na sucessão definitiva. Nessa curadoria são levantados o patrimônio, colocado em relatório, entregue ao juiz, depois depositado e publicado editais nesse período de um ano, chamando o ausente a tomar posse do seu patrimônio. Passado isso, o juiz deita uma decisão abrindo a sucessão provisória, que poderá tramitar por 10 anos, mas a sentença que abre essa sucessão provisória só transita em julgado em 180 dias. Tamanha é a gravidade dos atos que serão tomados na sequência, em que os herdeiros necessários poderão emitir-se no patrimônio deixado na posse e propriedade e até oferir lucros, rendimentos, frutos dos bens deixados, oportunidade que também os herdeiros colaterais, não preferenciais, poderão pedir uma reserva de até 50% desses lucros e rendimentos para garantir as suas subsistências. Tudo isso pode acontecer aí nesse universo da sucessão provisória, que é a segunda fase, que demanda 10 anos. Mas se tiver notícia de um procurador com mandato para representar os interesses dos ausentes, haverá aí um lapso de suspensão de 3 anos para habilitação, para reconhecimento e identificação. Mas digamos que nada disso aconteceu, não houve procurador com habilitação, com procuração, superados 10 anos da sucessão provisória, abre-se a sucessão definitiva por mais 10 anos e passado um ano da curadoria dos ausentes, 10 anos da sucessão provisória e mais 10 anos da sucessão definitiva, o juiz deitará uma última decisão no processo de declaração de ausência, estimando uma data provisória ou presumida daquela que seria a data do óbito do ausente. Ele estipula: provavelmente nós teremos o caso de uma morte presumida na data tal, pelas informações que se obteve no processo. Com essa sentença, portanto, a questão formal da morte do ausente de forma presumida estaria sanada. Mas outros eventos ainda poderão acontecer. Se, por exemplo, o ausente regressa durante a fase de sucessão provisória, ele pode, se provar que a ausência dele não foi premeditada, ele poderá retomar o seu patrimônio e os herdeiros necessários ressarcir os lucros, rendimentos e bens que receberam.
Isso se provar que esse ausente não teve uma ausência premeditada, que ele perdeu a memória, teve um lapso de memória e saiu caminhando por aí e não regressou, só agora podendo retornar ao âmbito do seu lar. No entanto, se esse ausente regressar durante os 10 anos da fase final, que é a sucessão definitiva, ele vai encontrar os bens no estado em que se encontra. Mas se o ausente regressar durante a sucessão provisória ou definitiva e a ausência dele foi premeditada, provocada, ele é que se ausentou fugindo com a doméstica, fugindo com a secretária, ele não terá direito a lucros, rendimentos, frutos e simplesmente encontrará os bens na forma que estão, sem direito de reavê-los. Mas há outra circunstância que deve se analisar nesse contexto dessa declaração de ausência, que começa a ser abordado no artigo 7º do Código Civil, e depois ela retoma a discussão entre os artigos 22 e vão até o 39 do Código Civil. Regressando o ausente, a sentença do juiz que declarou a sua morte presumida haverá de ser desconstituída nesse particular. Mas o divórcio já efetivado por cá, por exemplo, da cônjuge que ficou por cá, esse não altera em nada, e nem a situação dos bens que já foram transmitidos, os lucros, rendimentos e frutos que já foram auferidos. Fala-se muito da chamada morte civil. O Brasil teve esse evento durante o Império de Portugal, em que vigiam aqui em nosso meio as ordenações do reino. E os escravos e condenados criminalmente naquele período eram considerados como se fossem mortos civilmente. Eles não tinham direito a entabular negócios jurídicos, a participar das relações jurídicas com qualquer outra pessoa. É como se não existissem para o mundo jurídico. Ainda há umas repercussões desses eventos que se davam lá nas ordenações do reino nos anos de 1500, sob o Império de Portugal, que é o que nós temos hoje, no capítulo dedicado à sucessão no Código Civil, com a figura de deserdação e indignidade. Quando o herdeiro é considerado indigno, é como se ele fosse morto civilmente para os negócios jurídicos da sucessão. Ele não vai herdar, ele não vai suceder. E da mesma forma, quando for declarada a deserdação dele, é como se ele figurasse como morto civilmente para todos os negócios jurídicos, transmissão, obrigações, nesse universo da sucessão aberta. Portanto, essas principais características que envolvem a extinção da pessoa natural em suas diversas facetas, modalidades, morte real, morte justificada, tragédias, não se localizou o corpo. Artigo 88 da Lei 6.015/73, a morte presumida, antecedida ou não de declaração de ausência, a comoriência, a morte simultânea, quando não se puder identificar quais dos falecidos o óbito se deu em primeiro lugar, e aí haverá certamente toda uma mudança e alteração na ordem de vocação hereditária, se provar que um deles faleceu antes do outro. E por fim, essas discussões sobre a possível morte civil, como reflexos oriundos lá do nosso período de 1500, onde Portugal, com o seu império, comandava o nosso país com as ordenações do reino. Os condenados criminalmente, os escravos, não tinham direito a esses negócios e transações jurídicas, como se fossem mortos para as relações jurídicas, mortos para as relações jurídicas. E hoje esse fenômeno, como herança talvez, ou como reflexo desse período, ainda situam-se dentro daquilo que conhecemos por indignidade e deserdação no universo da sucessão hereditária.